Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da FEComércio, do Sebrae Santa Catarina e da Tractbel Energia. No programa de hoje vamos conversar com o estudioso da língua portuguesa, o escritor Dionísio da Silva. Doutor em Letras pela USP, Dionísio foi professor titular de Literatura Brasileira e de Literatura Portuguesa na Universidade Federal de São Carlos e na Estácio de Sá, onde também foi vice-reitor de pós-graduação. Atualmente é diretor adjunto da editora da Unisul. 34 livros publicados, entre romances, contos e ensaios. Professor, gostaria de iniciar nossa conversa pela sua produção literária. 34 livros publicados, professor. Fale um pouco sobre esse trabalho. 34 livros parece um número grande, mas divididos por 40 anos que eu estou escrevendo, não dá nenhum por ano, tá tudo bem, não é? E depois a vida de duplê de escritor e professor universitário faz com que eu tenha escrito livros de ensaios por dever de ofício como professor, como a tese de doutorado, a dissertação de mestrado, as monografias. E a minha atividade de pai me levou a contar histórias para minha filha. E eu, cansado de repetir aquelas que eu já conhecia, porque criança gosta que você repita, eu resolvi inventar quatro historinhas. E por isso nasceram 4 infantos juvenis. Escrevi 9 romances e o resto, explicando em miúdos, é que eu gosto muito de contar contos. Se eu pudesse, seria um contista ou um cronista, porque admiro muito esses dois gêneros. A história curta, a narrativa curta, né? Seja ela conto ou crônica. É verdade que o senhor foi alfabetizado pelo seu pai através de maços de cigarros? Pois é, todos nós temos um passado inconfessável e você me chega com essa traição aí a queima-roupa, não sei onde é que você descobriu, mas é verdade. Menino, embora, bem menino mesmo, criança no colo do meu pai me ensinou a ler na marca de cigarro Liberty. Saia pela rua, em Siderópolis, onde Jacinto Machado, lendo Texaco, Textop, Motor Oil, que eu lia Texaco, Textop, Motor Oil, porque o português gosta da paroxítona, né? Ou da oxítona, mas repele a proparoxítona. Então, oil, motor, a gente não é da nossa natureza, da língua dizer. Então eu fui aprendendo assim. Quando cheguei na escola, que a dona Edith Zanata, que foi quem me alfabetizou, começou a dizer que o A é uma abelhinha, o I é uma igrejinha, para mim aquilo me pareceu simplório, né? O senhor levou 8 anos para escrever Goethe e Barrabás. Fala um pouco sobre esse livro e qual a importância dele na sua extensa obra, professor. Como eu fui seminarista na minha adolescência e a Semana Santa tinha cenas trágicas, muito presentes na minha memória, que então começou a brotar, me fascinou essa escolha, essa má escolha que eles fizeram, que convocados a dizer se quem deve ficar livre é Jesus ou Barrabás, dizem que deve soltar Barrabás e condenar Jesus. Eu fiquei pensando, essa má escolha foi decisiva e resultou numa tragédia, a morte do inocente crucificado, enquanto o bandido é solto. Que outras más escolhas nós fazemos na vida e que podem também resultar em tragédias? As más escolhas que fazemos na vida. Então eu peguei esse tema das más escolhas que fazemos na vida e li muito Goethe desde a adolescência, porque são temas que me fascinam, como o do episódio da venda da alma ao diabo no Fausto. E eu resolvi fazer assim, bom, se você vende a alma por algumas coisas, faz umas más escolhas de outro lado, como é que a gente junta isso na estrutura de um romance? Fiz uma história de amor, que realmente, você tem razão em dizer, um livro do qual eu gosto muito e que vende pouco, e é o meu único livro que tem só 2 edições. Nos bastidores da censura, o senhor aborda a questão da sexualidade, literatura e repressão. Qual a relação entre literatura e repressão, professor?
Pois é, assim como houve na infância profunda e na adolescência um incentivo a ler, eu peguei na minha juventude uma ditadura, com a perda da liberdade, com censura a livros, com livros proibidos, autores presos. Então esse tema me fascinou porque eu queria conhecê-lo dos dois mirantes, de ter sofrido a censura. O meu primeiro conto publicado me levou à prisão, eu fiquei 72 horas incomunicável, fui encaminhado à Justiça Comum. E o que é que o senhor abordava nesse conto que lhe deu cadeia, professor? Era uma época, naqueles anos, praticamente pós-74, não pós-64. Uma década depois, o governo resolveu abrir o regime, o Geisel, no governo do Ernesto Geisel, fez a distensão. E um grupo que ele chamava de bolsões sinceros mais radicais passou a tomar providências de evitar a distensão. O chefe do comando local do Exército entendeu que aquele conto estava fazendo um deboche, uma sátira dos comandantes militares ao falar mal de Napoleão. Ele, na verdade, era um Napoleão de hospício, né? Porque eu sequer tinha pensado em criticar o governo naquele conto. Bom, o livro De Onde Vêm as Palavras, que já está na 17ª edição e também está disponível no site da editora da Unisul, o senhor fala sobre origens e curiosidades da língua portuguesa. Professor, de onde vêm as palavras e que curiosidades são essas? As palavras, elas têm, como as pessoas e os países, a sua história, o seu berço, onde é que elas nasceram, como é que elas surgiram, em que contexto elas se formaram, que utilidade passaram a ter e como é que são usadas. Porque às vezes significaram uma coisa no berço e na idade adulta começaram a significar o contrário, né? Vieram a significar o contrário. Daí você pega assim, bom, mas de onde é que vem camisa? Quem é que diria que camisa vem de cama? Porque camisa originalmente foi a roupa para você dormir. Quando você passou a ficar com essa roupa para passar o dia com ela, já não tem mais nada a ver com cama e passa a ser camisa. Mas muito comprida volta a ser camisola, que é para dormir de novo, não é? Calça é um sapato, calçado é a bota. O romano vai para a Europa do Norte, bate o frio nas pernas, ele vai puxando essa cálcia, não é? Ou este calcium, porque no latim é masculino, e vem trazendo para cobrir a perna, a ponto de funcionar não mais como calçado, mas como a cobertura da perna e se forma calça. Professor, algumas palavras herdaram o nome daqueles que a inventaram ou que ensejaram o seu significado. E como, por exemplo, boicote. Eu jamais poderia supor que boicote era o nome de uma pessoa. Mas além de boicote, tem larápio, nicotina e Papa Nicolau, que derivam do nome de pessoas que ensejaram o seu significado. A mais curiosa de todas, eu acho que é o larápio, porque havia um juiz na antiga Roma que vendia suas sentenças. Ele se chamava Lúcius Antônios Rufus Appius. Quando ele vendia as sentenças, ele pegava o L de Lúcius, botava um pontinho, o A de Antônios, um pontinho, o R de Rufus, outro pontinho. E o último nome, porque o romano usava 3 ou 4 nomes, ele colocava por extenso, Appius. Então ele, Lúcio, Antônios, Rufus, Appius, as pessoas passaram a ler Larápios. E esse Larápios, como ele era ladrão, passou a ser sinônimo de ladro, não é? De ladrão. Professor, qual a origem dos palavrões? Alguns surgiram sem conotação pornográfica, mas depois viraram até expressões pejorativas, como, por exemplo, prostituta. A prostituta, na verdade, é uma profissão que nasce nos templos e ela passa a exercer isto nos templos. E não tinha o sentido que depois veio a ter nas ruas, quando ela foi fazer comércio disso, agenciada por homens. A prostituta ficava à entrada do templo, ela tinha que receber e transar com o primeiro que chegasse ao templo, ela não escolhia, era do seu ofício, ela tinha que fazer aquilo.
Então, depois que ela deixa de ter essa função sacerdotal, é que ela vai para a rua, que ela poderá exercer isso por necessidade, para matar a fome, numa situação adversa, como acontece com tantas já agenciadas por homens. De acordo com determinadas culturas, uma palavra determinada ou algumas palavras determinadas passam a ser palavrões. Na nossa cultura, são aquelas vinculadas ao sexo. Mas, por exemplo, as palavras vinculadas ao sexo e mesmo as figuras em outras culturas não são. As figuras do Kama Sutra, o livro com as posições sexuais, que foi um livro proibido entre os 508 livros proibidos no período pós-64, o Kama Sutra foi um deles. Na Índia, elas não são só ditas nem escritas, elas estão representadas com as pessoas em estátuas, simulando aqueles atos sexuais, porque naquela cultura o conhecimento da sexualidade se dá pela arte e não pela ciência. Se você pegar um livro de ciência explicando uma penetração, explicando um ato sexual, ele não é pornográfico. Por que a alusão a ele na fala é? Porque algumas palavras foram discriminadas. Então, por exemplo, pênis. Pênis é do mesmo étimo de uma coisa que está pendurada. Pênis, apêndice, é uma coisa que está ali acrescentada, pendurada. Pendurado e pênis têm o mesmo étimo. Quando ele muda, quando esta palavra recebe uma denominação popular, de acordo com o contexto, passa a ser palavrão. Então, às vezes, recorre a uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A habilidade verbal do brasileiro é admirável, né? Que contribuições a cultura brasileira deu para a língua portuguesa? Você falou uma coisa certíssima, me encanta como o brasileiro fala bem. E que pena que ele não escreve bem, porque um povo que fala tão bem, só mesmo por falta de escola vai escrever tão mal. Estão erradas as placas, estão errados os anúncios, às vezes de órgãos oficiais. Você está andando na rua, na rodovia, a localidade tal, a tantos quilômetros, esse A com crase. Puxa, uma instituição que é pública, paga com dinheiro público, ataca deste modo a língua portuguesa, que é o nosso idioma oficial. O brasileiro tem realmente essa habilidade verbal impressionante. Muitas vezes eu fui para um café, eu ouvi a transmissão, ver e ouvir a transmissão das corridas de Fórmula 1, porque lá havia pessoas pobres que sequer tinham TV em casa, estavam assistindo lá e eles pronunciavam não apenas as palavras bem pronunciadas, a do português, mas também palavras do inglês difíceis, com consoantes mudas no final. Por exemplo, um que eu admirava muito, ele dizia: professor, hoje não vai dar para o fulano não, viu? Ele já fez 2 pit stop. Quer dizer, ele pronunciava corretamente pit stop, assim como ele pronunciava corretamente as palavras do seu português falado. E quando ele ia escrever, não saberia, porque ele não teve escola e não tinha escola. E daí o português pegou essas palavras portuguesas, que eram duras, que eram ásperas, e como que tirou o osso. O brasileiro pegou essas palavras do português, uma língua gutural, tal como ela é falada em Portugal, e tirou como que o osso das palavras. Elas ficaram macias, carne mole, saborosa, boa. Essa língua aqui foi misturada num caldo, mais ou menos um angu, não é? Que às vezes tem um caroço, mas poucos, não é? Professor, dizem que para você bem escrever é necessário bem ler. Isso. Quais são os seus autores preferidos? Os meus autores preferidos, eu sou um caso atípico, porque eu estudei no seminário, né? Fui lá presidiário infanto-juvenil, 7 anos no seminário, mas eu comecei assim, eu gosto muito de um autor que hoje não se lê, eu li no original, que é o modo como César descreve a invasão da Gália no De Bello Gallico, a Guerra Gaulesa. Eu gosto dos portugueses, eu gosto muito do Camões, que eu acho que o Camões ele te dá uma cultura geral em forma de versos e uma ternura, uma lírica, tudo o que ele quer fazer com verso ele faz, não é?
Eu gosto do Fernando Pessoa, gosto do Eça de Queiroz como prosador, dos de língua portuguesa, né? Gosto do Machado de Assis. Meus autores preferidos passam por aí. Professor, como o senhor analisa a situação da literatura brasileira atualmente? Como é que está o mercado editorial brasileiro? Nós estamos à beira de uma mudança muito grande e importante, que é a do livro digital. Você hoje, para ler um livro, o livro é editado basicamente no eixo Rio-São Paulo ou no Sul. Para chegar esse livro para o leitor do Acre, para o Norte e Nordeste, ele tem que ir à custa de gasolina, transporte rodoviário sobre pneus, e o custo é incrível. Com o livro digital, ele só tem que ter acesso a uma banda larga e baixar. Então, quanto a isso, estará resolvido aos poucos, é um caminho muito rápido e logo vai estar resolvido. O que nós temos que cuidar agora? É que esta facilidade de editar não se torne um lugar para uma espécie de rebaixamento da qualidade editorial, porque quando você tem quem cuide para fazer o livro impresso, esse livro, esse original chega, alguém dá um parecer, você examina, projeta o livro, escolhe o tipo de letra, o tipo de papel, o tamanho, a capa, etc. Na internet, muitas pessoas vão fazer isso de forma autônoma, mas, respondendo a sua pergunta, a literatura vai bem, nunca houve uma tamanha versatilidade de temas, de problemas, de personagens, de modos de narrar, de novas linguagens, novas palavras que estão vindo para a literatura. Em resumo, a literatura brasileira vai bem. O que ela precisa? Leitores. E isso você resolve de uma vez por todas quando alfabetizar os brasileiros. Mas não só ensinar a escrever o A, I, O, U, o próprio nome. Alfabetizar é trazê-lo para a Galáxia Gutenberg, para o livro digital, para ele ler, fazer da língua escrita o uso tão bonito que ele tem, por exemplo, da língua falada, que seja também o domínio da língua escrita. Professor, eu participei recentemente de um evento onde a palestrante master foi enfática ao dizer, né, que a leitura, e como toda experiência, né, educativa, deve necessariamente formar, informar e transformar. Na sua opinião, qual a importância do aprendizado? Qual é a importância do conhecimento? Eu acho que algumas coisas você aprende que são inúteis. E é um erro você querer dar utilidade a tudo. Para que serve um elefante? Não sei. Mas é muito bom na natureza que ele exista. Eu chego e admiro um elefante. Eu admiro um rinoceronte. Para que serve? Não sei. Eu acho que tem algumas coisas que não podem ser medidas pela utilidade. Mas, no mais das vezes, em algumas questões, é bom que tenha uma utilidade. Então, por exemplo, eu tive uma infância, uma adolescência em que eu tive que decorar todos os afluentes da margem esquerda do Amazonas, da margem direita. Não me serve para nada, não me serviu para nada. Mas não aprendi a fazer um orçamento doméstico e me fez muita falta, porque se você não equilibra o deve e o haver, não fica boa a sua vida. Então, tem algumas coisas que são úteis, então são aquelas coisas que você se forma com elas e que tem uma aplicação imediata, e tem aquelas que são quase inúteis. Por exemplo, alguém sabe qual é o feminino de peixe-boi? Provavelmente não. Se responder que é peixe-vaca, que é a resposta mais simples, vai errar. Mas a resposta correta vai te dar uma coisa muito linda da língua portuguesa. Nós não temos sereia, mas o feminino de peixe-boi é peixe-mulher. Não é lindo? É lindo. A língua produzir esse feminino tão curioso, tão sutil, para dizer que o feminino de peixe-boi não é peixe-vaca, é peixe-mulher. Então, ela dizia, como você falou, informar, o outro é reformar. Não, informar, formar e transformar. Para muitos dos saberes nossos, ela está corretíssima, seguem esta etapa. Informar, formar e transformar, o que podia ser também reformar, porque muitas coisas precisam ser reformadas, não é só roupa, né? Então, eu acho assim que
Não podemos dar esse caráter excessivamente utilitário ao saber, porque há algumas coisas que você aprende para seu gosto, não é? Você poderia ter um almoço sem sobremesa. Pois é, mas é tão bom, né? Você comer a sua sobremesa preferida. E outras não, você precisa saber que a ortografia e a democracia têm uma busca comum. Escrever corretamente, respeitar a Constituição da língua, equivale a você viver corretamente e respeitar os tratos, os contratos para viver socialmente. Se você faz com a língua o que você quer, a sua tendência é fazer com a sociedade o que você quer. E não é, para tudo tem limite. Então tem limite na ortografia e tem limite na democracia. Essas junções nesses leitos comuns das palavras, o direito que nasceu como ficção na antiga Roma, né? Eu acho que isso dá para a língua e para o ensino da língua portuguesa uma coisa encantadora. Você dizia, o Dionísio é jardineiro das palavras. É o que eu mais gosto de ser. Mas eu sou também botânico, porque eu sou doutor em letras. Só que a botânica é um saber privado para mim. Quando eu vou fazer uma coluna na Caras, vou fazer o meu programa na Band News, que eu tenho 3 programas semanais na Rádio Band News, daí eu sou jardineiro. Por quê? Porque não interessa você ficar discorrendo sobre botânica para o teu ouvinte ou para o teu leitor. Interessa é a jardinagem, ele quer saber se você fez alguma coisa bonita com as palavras, que ele possa apreciar isso. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa Estado de Excelência e desejo-lhe muito sucesso na venda de Onde Vêm as Palavras e principalmente no livro que só tem 2 edições, que é Goethe e Barrabás. Muito obrigado, sou eu quem agradece. Eu estou muito feliz dessa edição de Onde Vêm as Palavras ser feita com a Unisul, uma editora do meu estado natal, da Universidade Unisul, e espero que as pessoas cheguem ao Goethe e Barrabás e aos meus romances também, para ir além da etimologia, porque eu acho que não vão se arrepender. Muito obrigado, Raimundo.